Fala galera do xadrez! No vídeo de hoje mostrarei algumas armadilhas incríveis quando começamos com E4, E5, cavalo F3, cavalo F6 e peão C3. Esta é a abertura Ponziani. A ideia para as brancas é ganhar o centro depois de D4. Alguns movimentos mais populares que você verá das pretas são cavalo para F6, peão para D5 ou bispo para C5. Vamos examiná-los um por um. Primeiro, vamos analisar o cavalo em F6, com o qual as pretas estão atacando o peão de E. Continuamos com o peão para D4 e agora as pretas têm 4 opções. Elas podem capturar o peão em E4, ou podem capturar o peão de D, ou podem tentar defendê-lo com D6, ou simplesmente ignorar o avanço do peão. Se as pretas capturarem E4 com o cavalo, avançamos o peão para D5. Ele não pode levar o cavalo para A5, porque depois de B4, o cavalo fica sem casas de escape. Voltar para B8 é apenas um desperdício de jogada. Então, na maioria das vezes, você verá o cavalo indo para E7. Agora recuperamos o nosso peão e alcançamos essa posição singular, onde todos esses 3 cavalos estão alinhados assim. Me conta aí, nesta posição, o que você jogaria de pretas? Acho que muitos de vocês estão preocupados com esse cavalo bem no centro. Então, um movimento muito natural que vem à nossa mente é D6, atacando o cavalo e abrindo esta diagonal para o bispo. E se seu oponente também jogar isso, então ele pode fazer as malas e ir para casa, porque isso não vai durar muito. Começamos com bispo B5, cheque. Não importa como ele bloqueie, nós acabaremos com ele. Se bispo D7, então toma, toma e sua rainha desaparece aqui. Então as brancas estão claramente vencendo. Voltando atrás um pouco, o movimento lógico é bloquear com C6. Aqui pegamos o peão e agora, se ele capturar nosso cavalo, teremos uma sequência de movimentos forçados, tomando primeiro o bispo sacrificando a dama. Em seguida, pegamos a torre promovendo o peão. Depois, pegamos o cavalo e por fim, capturamos a dama. E como você pode ver, estamos ganhando completamente a partir daqui. Voltando a esta posição, em vez de pegar o cavalo, se ele pegar esse peão, então tomamos de volta com o cavalo e toma, toma. Agora aqui temos um garfo triplo. E a melhor escolha será capturar o cavalo, ficando com um peão e um cavalo inteiro a mais dominando o jogo. A propósito, nessa posição, após tomarmos de cavalo, as pretas podem ficar um pouco atrevidas com um movimento como dama B6, atacando o bispo e também tentando um mate em F2. Mas você não precisa se preocupar, você pode facilmente combater isso reposicionando seu cavalo. Defendemos o bispo, bloqueamos o checkmate e lançamos um cheque descoberto ao rei. Depois que ele bloquear o cheque, pegamos o bispo forçando o rei a se mover, excluindo a possibilidade do roque. Temos um peão extra aqui, e se você avaliar essa posição, as brancas estão muito melhor em termos de segurança do rei, estrutura de peões e até atividade de peças. De qualquer forma, vamos voltar e ver mais alguns golpes nessa abertura. Vimos como você pode destruir completamente seu oponente se ele jogar D6 nessa posição. E se ele jogar cavalo para G6, abrindo a diagonal deste bispo? Essa, na verdade, é a melhor jogada para as pretas. Veja que ele está se oferecendo para uma troca de cavalos. E nosso cavalo de E está sem defesa. Mas aqui, ao invés de tentar salvar o cavalo, podemos armar uma armadilha bem astuta jogando bispo para D3, atacando o cavalo. Então, se aceitarem a troca, tomamos o cavalo de bispo. Contudo, as pretas podem tentar agir de forma um pouco mais inteligente aqui. De qualquer forma, ele vai perder esse cavalo. Então podem pensar, por que não pegar esse peão e atacar a dama e a torre, expondo o rei? Faz sentido, correto? Bem, se ele tentar ser ganancioso e pegar esse peão, então ele já era. Deixa eu te mostrar como. Não vamos tomar o cavalo aqui. Deixa que eles capturem a dama se quiserem. Em vez disso, tomamos este cavalo, ele captura a dama, em seguida, damos um cheque e o rei tem que se mover. É aqui que outro bispo entra em ação. O rei fica exposto e a dama vulnerável. Mas nós não nos importamos mais com ela nesse ponto. A gente vai atrás do peixe grande. Cavalo C4 cheque,
rei C5 forçado, agora simplesmente cavalo para 3, defendendo o cavalo de C4. Ele não pode tomar o nosso bispo, porque então B4, checkmate. E se você achar que eliminar esse peão é a solução, então bispo E3, checkmate. As pretas estão em uma posição desesperadora aqui. Se ele fizer qualquer outro movimento, você simplesmente pega a dama e esse cavalo aqui também vai cair em breve. E, claro, o rei deles está completamente exposto, então sim, você está absolutamente ganho nessa posição. Agora, digamos que nessa posição o seu oponente percebe que cometeu um erro. Portanto, ele não captura a dama, mas sim o bispo. Então você simplesmente pegará o cavalo e terá uma peça completa a mais. Acho que essa armadilha vale seu like, hein? Vamos voltar para essa posição. Agora vou mostrar uma linha interessante do ponto de vista das pretas. Após a tomada do cavalo, empurramos esse peão para frente. A reação natural é salvar de alguma forma esse cavalo. Mas aqui está outra opção. As pretas podem jogar bispo para C5, desistindo do cavalo. Após a captura do peão, temos bispo para F2 cheque. O rei é forçado a se mover e o bispo pode voltar. Embora as brancas tenham uma ligeira vantagem material, as pretas têm boas chances de vencer, especialmente agora que esse rei está exposto e ele não pode rocar. Então isso é algo que você pode tentar jogar com as pretas contra o Ponziani. Vamos conferir mais algumas armadilhas que as brancas têm nessa abertura. Em vez de jogar este peão, as pretas podem jogar imediatamente D6, adicionando um defensor. Uma sequência famosa é a seguinte: D5, cavalo E7, bispo G5, meio que ameaçando o cavalo para se mover. Se ele tentar ser ganancioso e pegar esse peão, então teremos uma ideia tática brilhante. Cheque com a dama para A4, fazendo um garfo, e após bispo D7, adeus cavalinho. Agora, e se nessa posição as pretas decidem capturar em D4, então empurramos esse peão para ameaçar o cavalo. Novamente, atacamos com a dama e, finalmente, recuperamos o peão. Apesar de ter um equilíbrio material, mesmo que seu oponente jogue de maneira inteligente, você sempre terá uma ligeira vantagem com as brancas. Vamos voltar à posição inicial do Ponziani. Aqui vimos todas as armadilhas após o movimento mais popular, ou seja, cavalo para F6. Mesmo que ele jogue qualquer outro movimento, como D6 ou digamos, bispo para C5, nosso plano sempre será tentar controlar o centro com D4. Porém, há uma exceção. Se ele jogar D5 aqui, então é melhor trazer nossa rainha para atacar ao longo dessa diagonal. A ideia é defender esse peão, imobilizar o cavalo, e então você pode pressioná-lo com movimentos como cavalo para E5, tirando esse bispo para B5, também aumentando a pressão no cavalo, rocando na ala do rei e atacando com a torre em E1 ao longo dessa coluna. É assim que você pode configurar seu jogo dependendo do que as pretas jogarem. O Ponziani é uma abertura que você definitivamente deve experimentar. E se você conseguir prender seu oponente usando esses truques, então compartilha comigo deixando aqui nos comentários, beleza? Então é isso, meu amigo, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like e se inscrever. Ative também o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontecer aqui. E confira também esses outros vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela agora. Obrigado por assistir, até a próxima e valeu!